Seja sábio, beba o seu vinho. Abre aspas. Se muitos invernos Júpiter te dará, ou se este é o último, que agora bate nas rochas da praia com as ondas do mar, seja sábio, beba o seu vinho e para o curto prazo reveja as suas esperanças. Mesmo enquanto falamos, o tempo ciumento está a fugir de nós. Aproveita o dia, confie o mínimo no amanhã. Ode 1, poema 11. Aproveita o dia, carpe diem, assim aconselhou Quintus Horatius Flaccus, o poeta Horácio, há 2000 anos. A vida é breve e deve ser aproveitada. Portanto, também aconselha o poeta, seja sábio, beba seu vinho. Como faziam os romanos e antes deles os gregos, fenícios, egípcios e persas. E como fizeram e fazem praticamente todos os povos desde então. O vinho é uma das primeiras conquistas da civilização e uma muito especial. Beber com moderação nos torna sociáveis, comunicativos, criativos e abertos. É um efeito quase divino. E por isso, da antiguidade aos dias atuais, é homenageado em orações, poemas, peças, pinturas, livros, filmes e qualquer suporte para a expressão das artes e da cultura. De Homero a Fernando Pessoa, de Leonardo da Vinci a Van Gogh, de José de Alencar a Radon Nassar, é rica a lista de artistas que prestam homenagem à bebida. Mas voltemos aos romanos. Como vimos, eles herdaram dos gregos o gosto pela uva, foram grandes apreciadores e espalharam a cultura do vinho, tanto a vinicultura como o próprio hábito de beber, por seu extenso império. Seus poetas estavam na linha de frente. Juntamente com Cícero, o já citado Horácio é um dos representantes mais importantes da Latinitas Áurea, a designação para a época literária do período entre meados de 60 a.C. a 40 d.C., na qual a poesia e a prosa romanas atingiram alto nível de qualidade em conteúdo, linguagem e forma. Os três beberam e levaram para suas produções a admiração pelos vinhos. Virgílio escreveu sobre o cultivo das vinhas, apresentando 15 variedades de uva e mencionando em suas obras os famosos vinhos Caecubum, Falernum e Reticum. O maior mercado era Roma, onde a distribuição gratuita dessa bebida, ou seja, não apenas de pão, nos jogos era praticada pelos patrícios. Até sua destruição pela erupção do Monte Vesúvio em 79 d.C., a cidade de Pompeia era a principal fornecedora. O vinho era uma bebida diária para todas as classes da população, o que também é documentado pelo ditado Vita vinum est, o vinho é a vida. A famosa obra Satyricon de Petrônio forma uma excelente imagem moral da cultura de comer e beber da classe alta romana. Ela retrata uma imagem inteligente, realista e às vezes grotesca das condições sociais do primeiro século de nossa era. O narrador e protagonista é um jovem educado e multitalentoso chamado Encolpius, que viaja por toda a Itália meridional. Entre muitas aventuras erótico-amorosas, ele é levado à cidade costeira de Pozzuoli, onde participa de um notável banquete oferecido pelo comerciante de vinho Trimalchio. Adverte o personagem, abre aspas, nem perca sua mente nos calores do vinho, nem queira, sozinho, arrebatar os aplausos de uma plateia de palhaços. Fecha aspas. O fim do Império Romano e a fragmentação política e econômica europeia reduziram o consumo da bebida. Mais adiante, no período medieval, a produção e a degustação de vinho ficaram ainda mais fortemente ligadas à vida religiosa, sobretudo cristã. A associação simbólica de Cristo com o vinho chegava a ser concreta em algumas situações, devido à crença de que, por meio do sacramento da Eucaristia, a bebida se transubstancia no próprio sangue do Salvador. Essa ideia deu origem a várias representações artísticas, a começar pela imagem de Jesus como a videira verdadeira. Durante boa parte da Idade Média, não era raro encontrar pinturas e vitrais nos quais Jesus é retratado sobre tanques de uvas com sua cruz às costas, fazendo às vezes de prensa, sendo ele mesmo sacrificado e vertendo o próprio sangue para ser colhido pelos fiéis. A iconografia evoca o início do capítulo 63 do livro do profeta Isaías, abre aspas. Por que, pois, tuas roupas estão vermelhas como as vestimentas daquele que pisa num lagar? Fecha aspas.
e é representativa e carregada de significados, sobretudo naquele momento no qual a noção do sacrifício ocupava lugar importante na devoção cristã. O lagar é a estrutura utilizada para esmagar e extrair o suco ou mosto de uvas no processo de fabricação de vinho. As frutas são colocadas no lagar e esmagadas, em geral por pessoas que pisam nelas com os pés descalços. Esse processo libera o suco das uvas, que começa a fermentar para posteriormente se transformar em vinho. Desenvolvidos a partir do final da Antiguidade, os vitrais alcançaram o auge durante a Idade Média. São um dos mais conhecidos símbolos artísticos do período. Eles começaram a ser usados nas igrejas cristãs como uma maneira de embelezar os espaços sagrados e transmitir histórias e ensinamentos religiosos. As catedrais góticas, com suas grandes áreas de janelas e abóbadas elevadas, forneceram um espaço ideal para a exibição de vitrais, permitindo que a luz penetrasse através das janelas coloridas e criasse um efeito luminoso e espiritual no interior do edifício. Os vitrais tornaram-se mais complexos, retratando cenas bíblicas e histórias de santos em um estilo pictórico mais elaborado. Alguns exemplos notáveis de vitrais medievais incluem as janelas das catedrais de York Minster, na Inglaterra, e de Chartres, na França. Reconhecida como Patrimônio Mundial da Humanidade pela Unesco, por sua importância histórica, cultural e arquitetônica, a Catedral de Chartres é um importante local de peregrinação desde a Idade Média. Começou a ser construída no início do século XIII. O templo contém mais de 170 janelas, ilustrando passagens bíblicas e cenas da vida de santos e mártires, além de episódios como a colheita de uvas e o consumo de vinho. O vinho era usado na liturgia cristã como parte da Eucaristia, e muitos mosteiros e instituições eclesiásticas possuíam vinhedos e produziam vinho para consumo próprio, comercializando o excesso. Simbolicamente ligada ao cristianismo, a bebida ganha destaque em obras alegóricas, como o poema Psicomaquia, escrito pelo poeta latino Prudêncio por volta do ano 405 d.C. O texto descreve a batalha entre as virtudes cristãs e os vícios pagãos pela alma humana. Essa luta é representada por meio de uma série de duelos entre personagens que personificam essas virtudes e vícios. O vinho não está do lado dos mocinhos. A personagem Luxúria, abre aspas, com passos vacilantes pelo vinho e pelo bálsamo, e a ébria para a guerra pisoteando flores, fecha aspas. É a sobriedade quem vencerá o duelo com a luxúria. Nascido em 1265, Dante Alighieri é considerado o maior poeta da língua italiana, autor do clássico A Divina Comédia. A obra é um poema épico composto por 3 partes: Inferno, Purgatório e Paraíso. O poema descreve a jornada alegórica de Dante através do além-túmulo, guiado primeiro pelo poeta romano Virgílio e posteriormente por sua amada Beatriz. Dante encontra o Papa Martinho IV no 6º terraço do Purgatório, onde as almas espiam o pecado da gula. As almas famintas são atormentadas pela visão e pelo aroma de frutas e de água, mas são incapazes de alcançá-las. O Papa está sendo purgado por seu gosto excessivo por enguias do lago Balsena e pelo amor exagerado que nutria pelo célebre Vernaccia di San Gimignano. Esse vinho branco, originalmente produzido nas colinas da cidade de San Gimignano, na Toscana, tornou-se famoso não somente na Itália, mas em boa parte da Europa na época. Dante teve 3 filhos, entre eles Pietro Alighieri, que em 1353 comprou terras no coração de Valpolicella Classica. A região é rodeada por colinas e está próxima a Verona e ao lago de Garda. Por 21 gerações, descendentes do poeta viveram em Possessione, um local de referência para a viticultura na região de Valpolicella. Deuses, ninfas e festas. O Renascimento foi um período de intensa atividade artística e cultural que teve sua origem na Itália e se disseminou pela Europa entre os séculos XIV e XVI. A Itália pós-medieval era então um amontoado de estados, independentes ou não, frequentemente em guerra uns com os outros. Entre eles despontava o Ducado de Ferrara, na região da Emília-Romanha, e seus nobres mecenas, como o Duque Afonso I d'Este, futuro marido da lendária Lucrécia Borgia.
O Duque de Ferrara é responsável por um dos mais belos conjuntos de pinturas renascentistas representando o vinho e seus deuses. Para decorar a casa de campo, ele fez, aos maiores artistas da época, uma série de encomendas. Hoje, em exposição em diferentes museus do mundo, as obras representam temas próprios do Renascimento. Entre as mais famosas estão Festa dos Deuses, de 1514, de Bellini, além de Baco e Ariadna, de cerca de 1523, e Bacanal de Andros, de cerca de 1525, ambas de Tiziano. Festa dos Deuses é uma das mais famosas obras de Giovanni Bellini, conhecido por sua habilidade no uso de cores suaves e delicadas, por um forte senso de perspectiva e pelo interesse na representação precisa de detalhes arquitetônicos. A obra está atualmente exposta na National Gallery of Art, em Washington, nos Estados Unidos. A pintura retrata uma cena mitológica greco-romana em que os deuses do Olimpo, incluindo Baco, Vênus e Marte, estão reunidos em uma festa. O cenário é uma paisagem bucólica, onde deuses e deusas desfrutam de comida e bebida. O deus do vinho é novamente retratado em Baco e Ariadne, pintura encomendada a Tiziano. O quadro descreve o episódio narrado por Ovídio e Catulo. Ariadne, filho do rei Minos de Creta, abandonada por Teseu na ilha de Naxos, é surpreendida pela chegada do cortejo ébrio e dançante do deus Baco. Tiziano era famoso por sua capacidade de transpor para as obras momentos de vívida energia, como a que transmite nesse quadro. Foi o grande mestre renascentista da cor e o rico brilho dessa pintura é reflexo de seu tema apaixonado. A obra encontra-se em exposição na National Gallery em Londres. É também de Tiziano a extraordinária Bacanal de Andros. Nela, Baco ainda está no mar, em um navio prestes a chegar à ilha de Andros, no mar Egeu, mas seus súditos em terra já estão em festa. Eles estão bebendo de um rio de vinho e não de água. Jarras e potes estão por todos os lados e muitos já estão visivelmente embriagados. Na partitura musical de um dos personagens, lia-se a canção "O que bebe e não volta a beber, não sabe beber". A Itália era então uma das maiores produtoras de vinho da Europa e, por consequência, do mundo, graças à herança greco-romana e à cultura medieval. A cidade de Ferrara beneficiava-se da proximidade da poderosa Veneza e Verona e se aproveitava não só dos artistas, como Bellini e Tiziano, bem como Tintoretto, Veronese e outros, mas também dos vinhos produzidos na região. O mais famoso é o Valpolicella, de Verona, produzido principalmente com as uvas Corvina Veronese, Rondinella e Molinara. Assim como Veneza, Florença era um dos centros de radiação do Renascimento na Itália. As duas cidades tinham contatos culturais e comerciais em uma relação marcada por uma mistura de colaboração, rivalidade e competição. Em Florença viveram ou trabalharam Leonardo da Vinci, Michelangelo, Botticelli, Donatello e Rafael, entre outros. Além das realizações artísticas, a cidade também ficou conhecida pela rica tradição vinícola. A região de Florença é famosa por suas uvas Trebbiano, Malvasia e Sangiovese. Esta última ainda é utilizada para produzir alguns dos vinhos mais famosos da Toscana, como o Chianti e o Brunello de Montalcino. Acredita-se que Leonardo da Vinci foi presenteado com uma vinha da casta Malvasia de Candia, em Milão, na Lombardia, em 1499, por Lodovico Sforza, em troca da pintura de A Última Ceia. O Renascimento italiano influenciou toda a Europa. Na Inglaterra, na pequena cidade de Stratford-upon-Avon, o jovem William Shakespeare bebia e escrevia, prestes a se tornar um dos maiores dramaturgos da história. Vinhos fortificados, chamados genericamente de sack, uma referência à embalagem, ou sherry ou xerez, uma referência à cidade de Jerez de la Frontera, produtora de vinho desde os tempos medievais, assim como o Porto, eram importados da Espanha e Portugal em grande quantidade pelos ingleses e o dramaturgo era um contumaz consumidor. O vinho está em várias das peças de Shakespeare, como Ricardo III, Henrique VI, As Alegres Comadres de Windsor e Macbeth. Personagem de duas dessas peças, Falstaff é um cavaleiro gordo, cômico e frequentemente bêbado. Conhecido pelo amor ao vinho e por sua tendência de contar histórias engraçadas e mentirosas, Falstaff é um dos mais queridos personagens do bardo. Ao final da segunda parte de Henrique IV, ele conclui o monólogo com a seguinte observação, abre aspas, "Um bom copo de xerez é de duplo efeito.
Sobe-me ao cérebro, seca-me ali todos os vapores tontos, obtusos e ásperos que o envolvem, deixando-o sagaz, vivo, imaginoso, cheio de formas leves, petulantes e deleitosas, que, entregues à voz, recebem vida da língua e se convertem em excelente espírito. Fecha aspas. Falstaff transcendeu as obras de Shakespeare, ganhando vida séculos depois em óperas de Verdi e no filme Chimes at Midnight, de Orson Welles. A vida é sonho. Intimamente relacionado com o Renascimento, o movimento barroco surge no final do século XVI. Carregadas de expressividade e emoção, as obras do período frequentemente utilizavam o vinho, um excelente tema para representar tanto a alegria, o prazer e a abundância como o excesso e o pecado. Rembrandt, Velázquez, Caravaggio, Vermeer, Poussin, de la Barca e Bach são exemplos de artistas que retrataram a bebida. Uma das representações mais famosas é a pintura de Diego Velázquez, O Triunfo de Baco, também conhecida como Os Bêbados, que retrata um grupo de homens em estado de embriaguez, com o deus mitológico coroando um poeta inspirado pelo vinho. Em exposição no Museu do Prado, em Madrid, a obra pode ser considerada uma crítica às excessivas festas da corte espanhola, uma reflexão sobre a natureza humana ou uma alegre homenagem às virtudes da bebida. Em O Triunfo de Pan, do mestre francês Nicolas Poussin, uma grande celebração reúne no campo ninfas e sátiros diante de uma estátua do deus Pan, frequentemente associado a Baco. Ambos são considerados deuses da natureza e da fertilidade, além de serem associados à música e à dança. No entanto, a mais famosa pintura do deus Baco na história da arte, pela sua força dramática, intensidade emocional e realismo, é a do artista italiano Caravaggio. A obra, concluída em 1596, retrata o deus romano recostado, com uma cesta de frutas à sua frente e uma taça repleta de vinho. Os belos e delicados traços do rosto de Baco evocam a ligação da bebida com os prazeres da vida e a plenitude da divindade. Além disso, o vinho era frequentemente mencionado em poemas e peças teatrais desse período, como A Vida é Sonho, do dramaturgo espanhol Pedro Calderón de la Barca, escrita no século XVII. A peça aborda questões filosóficas sobre liberdade, destino e realidade. Na obra, o personagem Segismundo, príncipe da Polônia, é mantido em cárcere por toda a sua vida por acreditar-se que ele traria desgraças ao reino. Quando é libertado temporariamente e coroado rei, ele acaba abusando do poder e, em seguida, é preso de novo e colocado para dormir. Durante uma das cenas da peça, Segismundo é apresentado ao vinho pela primeira vez. Ao beber, ele começa a refletir sobre a vida e a questionar a realidade. A embriaguez proporcionada faz com que ele se torne mais filosófico e introspectivo. A partir desse momento, a figura do vinho se torna um elemento importante na peça, simbolizando a liberdade, a alegria e a reflexão, mas também o perigo do excesso e da perda do controle. O vinho era comum na corte espanhola, sendo o fortificado Jerez, da Andaluzia, um dos mais consumidos. Outros vinhos populares na época eram o Montilla, também produzido na Andaluzia, e o Rioja, produzido na região de La Rioja. Além disso, vinhos importados de Portugal, França e Itália também eram apreciados pela nobreza. Johann Sebastian Bach faz alusão à analogia entre Jesus e o vinho na cantata que compôs para ser executada na festa da Ascensão de Cristo em 1726, em Leipzig, então Sacro Império Romano Germânico, atual Alemanha. No sétimo movimento, uma voz masculina canta, fazendo analogia às imagens de Cristo na prensa de vinhos. Ele é aquele que sozinho pisou o lagar, cheio de dor, sofrimento e angústia, para resgatar os perdidos a um grande custo. Vós, tronos, esforçai-vos e colocais coroas sobre eles. A tentação dos trópicos. Com escassos artistas e intelectuais, o Brasil vive um momento de ocupação do território no período entre a chegada dos portugueses em 1500 e a transferência da capital colonial de Salvador, então São Salvador da Bahia de Todos os Santos, para São Sebastião do Rio de Janeiro, em 1763. O barroco europeu, especialmente presente na Península Ibérica, é uma influência forte, e os principais artistas nascidos por aqui ou atuantes em terras brasileiras são inspirados pelo movimento nessa época. É o caso dos padres jesuítas José de Anchieta e Antônio Vieira e do poeta Gregório de Matos.
Pioneiro na poesia e no teatro, criado em terras brasileiras, o padre espanhol José de Anchieta chegou ao Brasil em 1553 com o objetivo de doutrinar os indígenas e aqui ficou até a morte em 1597. Declarado santo em 2014, é famoso por suas peças evangelizadoras e pedagógicas. No espírito da época, as obras tratavam o vinho tanto como incentivo ao pecado, quanto como motivo de celebração. Conforme vimos nos mais antigos relatos sobre o início da colonização do Brasil, os indígenas bebiam cauim. As peças de Anchieta citam por várias vezes o consumo excessivo da bebida como um exemplo a não ser seguido. No alto representado na festa de São Lourenço em 1583, o diabo é personificado no personagem Guaixará e cabem a ele os seguintes versos em sua tentativa de perverter a aldeia. Abre aspas. Boa medida é beber, cauim até vomitar, isto é jeito de gozar a vida e se recomenda a quem queira aproveitar, a moçada beberrona, trago bem conceituada, valente é quem se embriaga, e todo o cauim entorna e a luta não se consagra. Fecha aspas. O também jesuíta Padre Antônio Vieira, um dos maiores personagens da literatura e da história portuguesa, que viveu no Brasil de 1619 até falecer, é famoso por seu amor ao vinho, que ele considerava um presente divino para alegrar a vida dos homens. A bebida aparece em seus sermões tanto como uma dádiva de Deus, quanto como uma tentação para os pecadores. No sermão de São João Batista, pregado no Mosteiro das Flamengas, em Alcântara, no Maranhão, Padre Vieira pergunta, citando o profeta Zacarias: Que coisa fez Deus boa, que coisa fez Deus formosa neste mundo, senão o pão dos escolhidos e o vinho dos castos? E no sermão de Santa Iria, em Santarém, no Pará, ele alerta: Porque assim como o vinho demasiadamente bebido tira o juízo, assim os trabalhos, angústias e aflições, se são grandes, têm os mesmos efeitos em quem os padece e os fazem endoidecer. Gregório de Matos, poucos anos mais tarde, faz um contraponto crítico, mordaz e irônico ao discurso moralista vigente. Gregório, conhecido pela alcunha de Boca do Inferno, abordava temas como a corrupção dos poderosos e a hipocrisia dos religiosos. E o vinho, símbolo dos excessos, é citado em vários poemas, como este, abre aspas. Entremos pelos devotos do nefando Deus Cupido, que também esta semente não deixa lugar vazio. Não posso dizer quais são, por seu número infinito, mas só digo que são mais do que as formigas que crio. Seja solteiro ou casado, é questão e já sabido, não está sem ter borrachas, seja do bom ou mau vinho. Em chegando a embebedar-se, de sorte perde os sentidos, que deixa a mulher em couros e traz os filhos famintos. As borrachas citadas nos versos eram sacos de couro utilizados para guardar bebidas, em especial o vinho. A utilização das embalagens de couro remete ao período em que a Península Ibérica esteve sob domínio islâmico, principalmente nos séculos 8 e 9. Apenas recipientes feitos de couro de animais poderiam estocar o suco de frutas, uma vez que a fermentação e o álcool eram proibidos pelo código religioso. Do termo vêm os adjetivos, principalmente em espanhol, para designar bêbado, borracho, e bebedeiras, borrachera. No início do século XVIII, o Brasil, ainda colônia de Portugal, vivia um período de transformações econômicas e sociais significativas. A descoberta do ouro em Minas Gerais atraiu milhares de pessoas em busca de riqueza, impulsionando a economia e a urbanização. A riqueza permitiu o aumento das importações e do consumo de vinho, tanto pela elite como pela sua incipiente classe média, formada por comerciantes, funcionários públicos e profissionais liberais. A produção cultural é ainda fortemente influenciada pela Europa. Ouro Preto torna-se uma das mais populosas cidades da América Latina. Artistas como Aleijadinho e Mestre Ataíde trabalham de forma incessante e, em meio às ladeiras de pedra-sabão, sacadas e becos, conspira-se contra a coroa portuguesa. A Inconfidência Mineira, inspirada pelos ideais iluministas e pelos movimentos de independência na América do Norte, reúne um grupo diversificado de pessoas, incluindo intelectuais, militares, profissionais liberais, membros do clero e fazendeiros. Bebe-se com frequência, cachaça, cerveja, mas também bastante vinho. A literatura da época era menos rebelde. Os poetas são influenciados pelo arcadismo e, em meio a um país colonial, violento e desigual, escreve-se sobre ovelhas, pastores e céus de anil.
Tomás Antônio Gonzaga, um dos principais nomes do período, nascido na cidade do Porto, em Portugal, mudou-se para Vila Rica, atual Ouro Preto, em Minas Gerais, em 1782, onde atuou como ouvidor e desembargador. Em 1789, Gonzaga foi preso e acusado de participar da conspiração. Ele foi condenado ao degredo na África, onde passou o resto da vida. Sua obra mais conhecida é Marília de Dirceu, uma coletânea de liras que retratam um amor idealizado, tendo como musa inspiradora sua noiva, Maria Doroteia Joaquina de Seixas. A obra é marcada pelo lirismo e pelo bucolismo, e logo na abertura o vinho está presente. Abre aspas. Eu, Marília, não sou algum vaqueiro que viva de guardar alheio gado, de tosco trato, de expressões grosseiro, dos frios gelo e de sóis queimado. Tenho próprio casal e nele assisto, dá-me vinho, legume, fruta e azeite, das brancas ovelhinhas tiro o leite e mais as finas lãs de que me visto. A Gonzaga também é atribuída a autoria das Cartas Chilenas, uma série de cartas satíricas que denunciam a corrupção e os abusos do governador da capitania de Minas Gerais, Luiz da Cunha Menezes. A quarta carta ilustra que o vinho faz parte da boa mesa da época. Abre aspas. Eu bem sei, Doroteu, que tinha sopa, com ave e com presunto sei que tinha, de mamota, vitela, um gordo quarto, que tinha fricassê, que tinha massas, bom vinho das Canárias, finos doces e de mimosas frutas, muitos pratos. O bom vinho das Canárias é o mesmo que Shakespeare bebia e citava em textos e peças, o doce e alcoólico Granary Sack, produzido com uvas do tipo Moscatel ou Malvásia pelos espanhóis nas Ilhas Canárias, no Oceano Atlântico, desde o século XV. Assim como o Xerez e o Porto, fazia parte da dieta dos moradores abastados da colônia. Basílio da Gama, outro poeta da época influenciado pelo arcadismo, também faz a ligação entre vinho e requinte em seu mais famoso poema, O Uruguai. Abre aspas. Os capitães à alegre e rica mesa desterram-se os cuidados derramando os vinhos europeus nas taças de ouro. Fecha aspas. Ao final do século XVIII, o Brasil abrigava pouco mais de 3 milhões de habitantes. O consumo de vinho é limitado à elite, a produção artística é escassa e o futuro país vive o cotidiano limitado das colônias. Enquanto isso, a Europa vive momentos de transformação. Luzes da Europa. Com mais de 180 milhões de habitantes, o continente europeu fervilhava em ideias e discussões ao final do século XVIII. O consumo de vinho aumentou em praticamente todos os países com novas técnicas e uvas. Não por acaso, o vinho é um personagem frequente na produção artística de todo o continente. Ele está presente em várias das obras do pintor francês Antoine Watteau, conhecido por suas pinturas de cenas de festas galantes e pastorais. É o caso de Os Prazeres do Baile, atualmente em exibição no Museu do Louvre. Retratando um baile ao ar livre, com dança e música, o quadro é considerado um exemplo do estilo rococó. Do mesmo período, as pinturas e gravuras do inglês William Hogarth retratam de forma satírica e irônica a vida e os costumes da Inglaterra do século XVIII. Nascido em Londres, Hogarth começou a carreira como gravurista, produzindo ilustrações para livros e jornais. Ele também trabalhou como pintor de retratos, mas sua verdadeira paixão era a criação de narrativas visuais nas gravuras, sendo considerado atualmente um dos pais dos quadrinhos. Hogarth ficou famoso pela série de gravuras como a Rake's Progress, que retrata a vida dissoluta de um homem rico e ocioso rumo à decadência. A terceira cena se passa em um famoso bordel londrino, com taças e garrafas de vinho espalhadas pela mesa. A partir do século XVIII, o vinho do Porto se tornou um produto muito valorizado na Inglaterra, onde era consumido principalmente como bebida de sobremesa ou aperitivo. A relação comercial entre Portugal e Inglaterra se intensificou e os ingleses se tornaram os principais importadores, estabelecendo relações comerciais duradouras com os produtores da região do Douro. Na França, as ideias do iluminismo germinavam. Um de seus mais importantes filósofos é François-Marie Arouet, mais conhecido pelo pseudônimo Voltaire. Sua obra é marcada pela ironia, pela crítica e pelo humanismo. Seus textos são claros e fluentes, tornando-o muito popular na França pré-revolucionária. Naquele momento, o país vivia sucessivas crises financeiras e a desigualdade social era crescente, assim como o descontentamento com a nobreza e com a monarquia. Voltaire amava café, mas o vinho já era bebida nacional francesa e está presente nos textos dele.
Sua novela mais famosa é Cândido ou O Otimismo, publicada em 1759. A história segue as aventuras do jovem Cândido, que acredita que, abre aspas, tudo está bem neste melhor dos mundos, fecha aspas, até ser expulso de sua vida feliz e idealizada. Ele passa por várias provações e encontros com diferentes personagens ao longo da jornada, sendo exposto à violência, à tragédia e à injustiça. A obra aborda temas como a natureza humana, a religião, a política e a filosofia, como uma crítica mordaz à sociedade e ao pensamento da época. Voltaire usa a história de Cândido para satirizar as concepções utópicas da vida e do mundo, para mostrar as consequências do fanatismo religioso, do absolutismo e da injustiça social. O melhor dos mundos de Cândido era regado a vinho. Abre aspas. Comamos do pão, bebamos do vinho e façamos nosso coração contente. Assim falou Cândido, que nunca havia bebido vinho puro na vida. O velho o serviu com o vinho de Claude Voguet, que ele mesmo havia feito de uvas que havia cultivado. O sabor agradou a Cândido muito. Ele bebeu em homenagem à sua amada Cunegundes, que também havia bebido do mesmo vinho e que o havia achado delicioso. Fecha aspas. O vinho provado por Cândido é um dos mais icônicos da Borgonha, na França, com quase 1 milênio de história. A maioria das vinhas da região são da variedade Pinot Noir. No aclamado filme A Festa de Babette, o vinho escolhido para o banquete é o mesmo Claude Voguet. O romantismo alemão surge como uma crítica ao racionalismo e ao materialismo no iluminismo francês. Um de seus expoentes é o poeta Johann Wolfgang von Goethe. Goethe era multitalentoso, estudava botânica, anatomia, ótica e meteorologia, mas, acima de tudo, era um expert em vinhos. O avô havia sido comerciante de vinhos e o pai gabava-se da extensa adega. Goethe bebia desde criança, sendo bastante resistente ao álcool. Seus vinhos preferidos eram provenientes de uva Riesling, casta branca originária da Alemanha, com muitas variações e atualmente dispersa pelo mundo, mas ele comprava vinhos de toda a Europa. Abre aspas. O homem aprende primeiro a beber e só muito depois a comer. Portanto, em gratidão, não devemos nos esquecer de beber. Fecha aspas, escreveu. Essa paixão é expressa em muitas de suas obras. Em Os Sofrimentos do Jovem Werther, de 1775, o atormentado, sensível e muitas vezes confuso personagem principal afoga em vinho seu amor pela proibida Charlotte. O romance é epistolar e na carta de 8 de novembro, Werther narra, abre aspas, com que afetuosa doçura ela censurou os meus excessos consistiram nisso. Copo atrás de copo, cheguei a beber uma garrafa de vinho. Fecha aspas. A primeira parte de Fausto, uma das mais importantes obras da literatura mundial, foi publicada em 1808. A história retrata a busca desesperada do protagonista por conhecimento e prazer e sua negociação com o diabo, Mefistófeles, para alcançar tais objetivos. O vinho é central na famosa cena da taverna, que se passa na Auerbachskeller, adega de Auerbach, em Leipzig, na Alemanha, estabelecimento famoso desde o século XVI e ainda em funcionamento. Nessa cena, Fausto e Mefistófeles visitam a taverna, onde se deparam com um grupo de estudantes e trabalhadores que estão bebendo e aproveitando a noite. O sedutor Mefistófeles oferece vinho aos presentes, fazendo-o brotar milagrosamente de um barril. É uma oportunidade para conhecer as variedades mais queridas à época, uma vez que cada personagem pode escolher o que quer. São solicitados os vinhos tipo Champagne, Tokay e do Reno. Ao longo da peça, o vinho e outros prazeres terrenos são utilizados por Mefistófeles como ferramenta para seduzir e corromper Fausto, afastando-o de sua busca por conhecimento e sabedoria verdadeiros. Ao mesmo tempo, o vinho também funciona como um símbolo do caráter efêmero e ilusório desses prazeres, que são incapazes de proporcionar a genuína felicidade e a realização que Fausto tanto deseja. Novos tempos, novos sabores. Em 8 de março de 1808, a família real portuguesa desembarcava no Rio de Janeiro após uma precária travessia oceânica. Fugindo das invasões napoleônicas, Dom João VI se muda para a então colônia, que ganha novo status. Em solo nacional, tudo começa a se transformar. Muito em breve, os brasileiros provariam novos sabores, e esse impacto estende-se à economia, à política, à cultura e às artes. Uma das primeiras medidas tomadas por Dom João foi assinar a Carta Régia de abertura dos portos às nações amigas, que permitiu o comércio direto entre o Brasil e outros países,
acabando com o monopólio comercial português. Isso impulsionou a economia brasileira e aumentou as relações comerciais com outras nações, especialmente a Grã-Bretanha. E, com o fim das guerras napoleônicas, o Brasil teve acesso ampliado aos mercados europeus, com os seus vinhos e víveres. A novidade chega às casas das famílias abastadas rapidamente. Bebe-se tea, a água seltzer ou soda water e o whisky, e come-se presunto de Yorkshire, batata e mesmo manteiga inglesa. As lojas da chique e movimentada Rua do Ouvidor, no Rio de Janeiro, anunciam produtos de todo o mundo: água de Cologne, leques de toda sorte, vestes de seda e marroquim, de Paris, chapéus de palha e de castor, flores artificiais e vinho de champanhe. A propaganda é de 1817, na revista Gazeta. O pintor famoso Jean-Baptiste Debré ficou famoso por retratar em suas obras o Brasil deste período. Ele chegou ao país em 1816 como parte da missão artística francesa, um grupo de artistas e intelectuais convidados a ajudar a estabelecer as bases para as artes e a educação no Brasil. Debré permaneceu no país até 1831, produzindo diversas obras que ilustram a sociedade brasileira, os costumes, a fauna e a flora, além de eventos importantes como a proclamação da independência. Seu trabalho é uma fonte valiosa de informações sobre o período em que viveu aqui. Uma de suas obras mais conhecidas e perturbadoras é Uma Família Brasileira, de 1827. A imagem mostra um casal jantando. Uma toalha de linho branco guarnecida com rendas cobre a mesa, sobre a qual há cristais, porcelana, vinho, frutas, carne, etc. Uma mulher escravizada espanta as moscas, outros 2 homens estão de prontidão e, em um retrato chocante da sociedade da época, 2 crianças negras no chão são alimentadas pela senhora como cachorrinhos. O vinho, na cena, é apresentado como um dos elementos a marcar a diferença entre os senhores e os escravizados. Debré descreve a cena de forma pormenorizada, citando o pirão, a insossa galinha com arroz, as enormes fatias de cebola crua e de azeitonas escuras e rançosas e o arroz doce com queijo de Minas de sobremesa. Sobre o vinho, abre aspas. Os vinhos da Madeira e do Porto são servidos em cálices com os quais se saúdam cada vez que bebem. Além disso, um copo muito grande que os criados cuidam de manter sempre cheio de água pura e fresca, posta à mesa, é servida a todos para beberem à vontade. O Brasil vive grandes transformações e a independência em 1822 é seu principal catalisador. O incentivo às artes, iniciado com a presença da família real portuguesa, intensifica-se durante o reinado de Dom Pedro I, com a primeira grande onda de artistas e intelectuais brasileiros em busca de uma identidade nacional. Diversas obras do período buscam apresentar esse novo Brasil e nelas é possível inferir a presença cada vez maior do vinho na mesa do país. Retrato da elite carioca no período, o romance A Moreninha, de Joaquim Manuel de Macedo, fez grande sucesso à época de seu lançamento, em 1844, e tornou-se com o tempo um clássico da literatura brasileira. O livro narra a história de amor entre Augusto e Carolina, também conhecida como A Moreninha. Ambientado na charmosa ilha de Paquetá, no Rio de Janeiro, a trama combina elementos de romance, humor e sentimentalismo. Um dos pontos altos da obra é a capacidade de Joaquim Manuel de Macedo de apresentar os usos e costumes da sociedade carioca de seu tempo. As cenas comuns da rua, os preconceitos sociais, as festas, as conversas de comadre, os rituais de comer e beber. Não por outro motivo, o vinho faz parte da narrativa, alcançando um papel de destaque em diversos momentos. Um deles é um dos mais divertidos da história. Incentivada a beber garrafa após garrafa de vinho pelo impagável e falstafiano Keblerk, a pobre e querida empregada Paula está ébria, perde o equilíbrio, tomba e grita, atraindo a atenção de toda a casa. Somente os jovens visitantes, estudantes de medicina, percebem o real motivo do desequilíbrio e combinam entre si uma brincadeira sobre os motivos e a cura da doença. Outro momento em que a bebida assume papel de fio condutor é a cena em que todos bebem e os mancebos, tímidos em declarar seus amores, são instados pelas jovens presentes a fazer suas escolhas. Apertado, Leopoldo sugere, abre aspas, não é novo que mancebos bebam, no meio dos prazeres e de um festim, um copo de vinho depois de pronunciar o nome daquela que é dama de seus pensamentos. Aqui não estamos só mancebos e, pois, não faremos tanto.
Pronunciaremos, contudo, a inicial do primeiro nome. Fecha aspas. É ambiciosa a resposta de Augusto, que não quer e não pode ainda se declarar a Carolina. Abre aspas. Mas que letra, minha senhora! Se eles me dessem licença, eu faria o enorme sacrifício de reduzir as que me lembram ao diminuto número de 23. Fecha aspas. Publicado poucos anos depois, Memórias de um Sargento de Milícias, de Manuel Antônio de Almeida, se destaca por ter uma narrativa voltada para a vida cotidiana dos subúrbios e das camadas sociais mais baixas. O resultado, em comparação com a elite retratada em A Moreninha, é um livro em que o vinho pouco aparece, mostrando como seu consumo não era popular. Ainda assim, é dessa jocosa história a quadrinha levada na viola pelo personagem central, Leonardo, inspirado nas canções dos pais portugueses. Abre aspas. Quando estava em minha terra, acompanhado ou sozinho, cantava de noite e de dia ao pé do copo de vinho. Fecha aspas. José de Alencar foi um dos maiores expoentes do romantismo no Brasil e ao longo da carreira escreveu romances, peças de teatro e ensaios. Ele abordou diferentes aspectos da sociedade brasileira em suas obras, como a vida urbana, a cultura indígena e a história regional. Tem uma escrita caracterizada por um estilo lírico idealizado, com ênfase nos sentimentos e na construção de personagens heróicos. Autor prolífico e famoso por suas narrativas regionais e épicas, a exemplo de O Guarani e de Iracema, José de Alencar é também reconhecido pelos romances urbanos, que abordam temas como casamento, moralidade e costumes sociais, além da busca por ascensão social. O vinho é um personagem constante, embora coadjuvante, e é consumido em 5 minutos, a viuvinha, diva e senhora. Em Lucila, assistimos à paixão arrebatadora entre Paulo, o advogado recém-chegado ao Rio de Janeiro, e Lúcia, uma cortesã conhecida por sua beleza e apelidada de Lucila devido ao brilho que irradiava. Com muitos encontros noturnos, festas e eventos sociais, aqui o vinho é consumido aos borbotões, inclusive pela protagonista em uma ação escandalosa para a época que ressalta seu espírito livre e sensual. Isso está presente no trecho, abre aspas. Lúcia ergueu a cabeça com orgulho satânico e, levantando-se de um salto, agarrou uma garrafa de champanhe quase cheia. Quando a pousou sobre a mesa, todo o vinho tinha-lhe passado pelos lábios, onde a espuma fervilhava ainda. Ouvi o rugido da seda. Diante de meus olhos deslumbrados, passou a divina aparição que admirara na véspera. O romantismo brasileiro, enquanto movimento literário, artístico e cultural, valorizava a liberdade de expressão e a experimentação de novas formas poéticas e narrativas. Outro autor do período é o poeta e escritor Álvares de Azevedo, integrante da segunda geração do romantismo no Brasil, também conhecida como a fase ultrarromântica ou byroniana. Azevedo teve uma vida curta e intensa, falecendo aos 20 anos de idade. Ele abordou temas como a melancolia, o tédio e a insatisfação com a realidade, expressando a angústia existencial e o desencanto característicos do mal do século. O vinho é uma presença constante em seus textos, como um elemento capaz tanto de possibilitar uma fuga da realidade, quanto de enevoar o pensamento e os sentimentos. A coletânea de poemas Lira dos 20 Anos, publicada póstumamente em 1853, é seu livro mais conhecido. São muitos os belos trechos em que a bebida está presente. Abre aspas. Meu amor foi o sol que madrugava, o canto matinal dos passarinhos e a rosa predileta. Foi um louco, meu Deus, quando tentava, descorado e febril manchar no vinho meus louros de poeta. Fecha aspas. A obra aborda temas como o amor, a morte, a melancolia e o desencanto. Abre aspas. Tenho por meu palácio as longas ruas, passeio a gosto e durmo sem temores, quando bebo sou rei como um poeta e o vinho faz sonhar com os amores. Fecha aspas. Menos conhecido, o livro Noites na Taverna foi publicado em 1855 e é um marco da segunda geração do romantismo no Brasil. Nessa coletânea de contos interligados por um fio narrativo, um grupo de jovens boêmios se reúne em uma taverna e compartilha histórias macabras e fantásticas. Cabe ao vinho propiciar a atmosfera densa e um pouco sobrenatural do encontro, claramente inspirado na cena da taberna de Fausto. Abre aspas. Ó vazio, meu copo está vazio. Olá, taverneira, não vês que as garrafas estão esgotadas? Não sabes, desgraçada, que os lábios da garrafa são como os da mulher?
só valem beijos enquanto o fogo do vinho ou o fogo do amor os borrifa de lava? Fecha aspas. Vamos beber dos alegres cálices. A Europa vive um período conturbado no início do século XIX. É uma época de consolidação do nacionalismo e em muitos países, notadamente a França, a Itália e a Alemanha, o vinho é um dos elementos de união e identidade. Na Inglaterra, a introdução de máquinas e tecnologias avançadas transformou a produção e o comércio, gerando uma nova classe de trabalhadores urbanos e alterando profundamente a estrutura social e econômica de todo o continente. Bebe-se na companhia de outras pessoas, em pubs, tabernas, restaurantes, parques e jardins. O comércio internacional é ampliado. Victor Hugo é um dos escritores a captar a conturbada vida social francesa do período. Sua obra-prima é Os Miseráveis, publicada em 1862. A obra aborda temas como justiça social, pobreza e redenção, além do poder transformador do amor. São inesquecíveis seus principais personagens: o redimido Jean Valjean, o implacável inspetor Javert, a desesperada Fantine, a inocente Cosette e o idealista Marius Pontmercy. O vinho, como não poderia deixar de ser, em um romance francês, permeia a narrativa. Ainda nos capítulos iniciais, o consumo abusivo de vinho é um elemento a caracterizar tanto a sórdida estalagem em que Cosette é mantida e explorada, como o egoísmo e a irresponsabilidade de seu pai biológico, Tholomyès. Uma cena curiosa revela as medidas da bebida à época. "Estás bêbado, Tholomyès?" gritou Blachevelle. "Eu bêbado?" retorquiu Tholomyès. "Então estás alegre", tornou Blachevelle. "Concedo", respondeu Tholomyès, e levantando-se de copo cheio em punho, exclamou: "Glória ao vinho! Nunc te baque canam." Desculpem, meninas, isso é espanhol. "E a prova, senhoritas, ei-la, tal povo, tal vasilha. A arroba de Castela contém 16 litros, o cântaro de Alicante 12, o almude das Canárias 25, o quarã das Baleares 26, a bota do czar Pedro 30. Viva o czar, que era grande, e viva sua bota, que era ainda maior." Nunc te baque canam é uma expressão em latim que pode ser traduzida como "agora, ó Baco, eu te cantarei". A expressão é uma invocação a Baco, geralmente utilizada no contexto da poesia lírica ou como uma homenagem ao deus do vinho. Nascido em Besançon, na França, Victor Hugo começou a escrever poesia e peças de teatro ainda jovem. Ele ganhou destaque no cenário literário francês com seu livro de poemas Odes e Baladas, publicado em 1826. No entanto, foi seu drama Hernani, de 1830, que lhe estabeleceu a reputação de figura central do romantismo francês. Hernani é também a primeira ligação entre o escritor e a ópera. Embora surgido 2 séculos antes, é no século XIX que esse gênero artístico atingirá o apogeu, com uma série de transformações e inovações em estilo, estrutura e temática, além de contar com 2 dos maiores compositores de todos os tempos, o italiano Giuseppe Verdi e o alemão Richard Wagner. Grande apreciador de vinhos, especialmente dos Chianti, Verdi formará uma parceria de sucesso com Victor Hugo, começando exatamente por Hernani, com H, ou Hernani, sem H, como preferiu Verdi na adaptação que estreou em 1844 e que foi seu primeiro sucesso internacional. Mas a mais famosa, reconhecida até pelos leigos em ópera, pela sua área La Donna è Mobile, é Rigoletto, inspirada na peça de teatro Le Roi s'amuse, O Rei se Diverte, de Victor Hugo. Rigoletto estreou em 1851 e continua sendo uma das óperas mais populares do repertório. Com elevada carga dramática, obras desse gênero aproveitam toda a simbologia do vinho em seus enredos e narrativas. Presentes nas homenagens aos guerreiros, nas celebrações de casamento, nas tabernas e nos palácios, são uma ferramenta cênica versátil para ilustrar a alegria, a mágoa ou a sedução. A ligação é tão grande que há até mesmo um termo, brindisi, para trechos em que o personagem convoca os demais para um brinde. Talvez o mais conhecido seja Libiamo ne lieti calici, ou Vamos beber dos alegres cálices, um dueto do primeiro ato de La Traviata, também de Verdi, nos palcos pela primeira vez em 1853.
Verdi nos brindou com outros brindes famosos, como Si colme il calice, que o cálice seja preenchido, feito por Lady Macbeth no ato 2 de Macbeth Ináfia Lugola, molhe a garganta. No casamento entre Otelo e Desdémona, no segundo ato de Otelo, ou Chi del gitano i giorni a bella, aquele que alegra os dias do cigano, em Il Trovatore. Cavaleria Rusticana, ópera em um ato de Pietro Mascagni, com estreia em 1890, traz o vinho como elemento condutor em sua mistura de paixões, traições e vinganças. O Intermezzo é a peça mais conhecida da produção e aparece na trilha sonora de clássicos como O Poderoso Chefão Parte 3, de Francis Ford Coppola, e Touro Indomável, de Martin Scorsese. Mas seu brindisi também é conhecido. A festiva canção é intitulada Viva il vino spumeggiante, ou Viva o vinho espumante, e é cantada pelos personagens Alfio, Turido e outros camponeses durante uma celebração na Praça da Aldeia. Assim como Verdi, e com a devida proporção no Brasil, mais ou menos à mesma época, por José de Alencar e Álvares de Azevedo, Charles Baudelaire foi também influenciado pelo romantismo. O escritor e crítico de arte francês é considerado um dos mais importantes poetas do século XIX e um dos precursores do movimento simbolista. Baudelaire ganhou destaque com o livro de poesia As Flores do Mal, publicado em 1857. As Flores do Mal é uma coleção de poemas líricos sobre temas como a decadência, a melancolia, a beleza, o amor e a morte. A obra é dividida em 6 seções e uma delas se chama O Vinho. Eis a abertura do primeiro poema, A Alma do Vinho. Abre aspas. A alma do vinho assim cantava nas garrafas. Homem, ó deserdado amigo, eu te compus. Nessa prisão de vidro e lacre em que me abafas, um cântico em que há só fraternidade e luz. Fecha aspas. Nesse poema, Baudelaire dá voz e alma a essa bebida que canta sua razão de ser. É ela que sente alegria quando baixa a goela do homem que já trabalhou demais. Desse encontro, desse amor entre homem e vinho, nasce a poesia. Taxado de obsceno, insano ou provocador, o livro foi censurado imediatamente após sua publicação e Baudelaire condenado sobre a acusação de insultar os bons costumes. Ele se defendeu como pôde e sua obra perdurou no tempo, influenciando artistas em todo o mundo. Àqueles que criticaram seus elogios ao consumo de vinho, no caso de Baudelaire, o consumo exagerado, ele disse, abre aspas, se o vinho desaparecesse da produção humana, creio que ele faria um vazio à saúde e ao intelecto do planeta, uma ausência, uma imperfeição muito mais horrível que todos os excessos e desvios com que responsabilizamos o vinho. Um homem que não bebe, senão água, tem um segredo a esconder dos seus iguais. Fecha aspas. Assim como os brindes e das óperas, também a literatura, especialmente nesse período, teve a bebida como tema recorrente. Eram as chansons à boire, canções de beber, do repertório de muitos poetas. Mas nem só de poesia vivia o homem nas turbulentas décadas finais do século XIX. A Revolução Industrial, já consolidada, trouxe mudanças significativas na vida urbana, como o desenvolvimento de novas tecnologias, a expansão das cidades e a crescente classe média. Além disso, inovações tecnológicas, a exemplo da invenção da fotografia, desafiaram a função da pintura como meio de representação realista, incentivando artistas a buscar novas formas de expressão. É nesse contexto que um grupo de pintores, notadamente na França, rompe com a arte acadêmica e tradicional da época e explora novas abordagens para a pintura. Entre os artistas estavam Edouard Manet, Claude Monet, Pierre-Auguste Renoir e outros. Eles buscavam capturar a impressão fugaz e momentânea do mundo ao seu redor, daí o nome do movimento que integraram, impressionismo. Entre as principais características do período está o uso de cores vivas e brilhantes e de pinceladas soltas e a preocupação com a representação da luz natural. Bebia-se fartamente na alegre Paris daqueles tempos e o vinho é um tema recorrente. Edouard Manet foi um dos pioneiros, desempenhando um papel fundamental na transição da arte acadêmica e do realismo para o impressionismo. Suas pinturas são conhecidas por uma representação direta e franca da vida contemporânea, bem como pelo uso inovador de cor e luz. Em 1863, Manet provocou celeuma com a obra Almoço na Relva. A tela, levada ao Salão dos Recusados,
causou um dos maiores escândalos da história da arte moderna, pois mostrava uma mulher nua em um prosaico piquenique, e isso era demais para a moral da época, que só aceitava figuras nuas em alegorias ou temas mitológicos. O consumo de vinho é apenas insinuado nesse caso, mas é visível em outras de suas obras, como Um Bar em Folie Bergère, com suas champanhes à mostra, ou em Retrato de Ernest Rochette e sua filha Marta, de 1876. Outra obra marcante do período é O Almoço dos Barqueiros, uma das mais famosas não só de Pierre-Auguste Renoir, mas de todo o movimento impressionista. A pintura é conhecida pela riqueza de formas e pelo uso magistral da luz. É um retrato romantizado dos amigos do artista, desfrutando de uma tarde regada a vinho em uma varanda ao longo do rio Sena. Considerado o maior dos impressionistas, Claude Monet é conhecido pelas paisagens e cenas ao ar livre, nas quais usava cores vivas e luminosas, pinceladas soltas e expressivas e uma preocupação com a representação da luz natural e com os efeitos dela sobre o ambiente. Uma de suas obras mais conhecidas, Impressão Nascer do Sol, deu origem ao termo impressionismo. Esse estilo inovador teve um impacto profundo na arte moderna. Aqui vale destacar Almoço na Relva. O quadro é um tributo a Edouard Manet, cuja pintura do mesmo título tinha sido objeto de muito sarcasmo do público, bem como dos críticos. Em comum, essa sequência de obras traz o espaço aberto como referência, uma característica dos impressionistas e uma representação da aversão que eles tinham aos estúdios clássicos. Além disso, nos parece, há essa predileção francesa pelo saudável consumo de vinho ao ar livre. Por isso, nesse curto parênteses, lembramos também o francês James Tissot, que, embora contemporâneo de Manet, Monet e Renoir, não se enquadrava entre os impressionistas, mas gostava de um piquenique, como demonstra sua obra La Partie Carrée. O impressionismo teve uma grande influência no desenvolvimento da arte moderna e serviu de base para movimentos posteriores, como o pós-impressionismo, o expressionismo e o fauvismo. Não podemos nos despedir do século XIX, aliás, sem citar um dos maiores artistas do período, Vincent van Gogh. Seu trabalho teve enorme impacto nas artes dos séculos XX e XXI. Embora tenha alcançado pouco reconhecimento durante a vida, as pinturas dele estão hoje entre as mais famosas e valiosas do mundo. Van Gogh é conhecido pelo uso de cores vibrantes, pelas pinceladas expressivas e pelos temas emocionais, bem como por sua vida tumultuada e trágica. Produzida em 1890 durante a estadia dele no asilo em Saint-Rémy-de-Provence, a obra Os Bebedores traz uma cena sombria e intensa, com as três figuras principais sentadas juntas em torno de uma mesa repleta de copos e garrafas. As expressões faciais dos personagens e suas posturas sugerem um estado de embriaguez e introspecção. E quais vinhos bebiam os impressionistas que não viviam na penúria? Os cardápios da época nos permitem entender as preferências dos artistas, dos políticos, dos trabalhadores e da elite daqueles tempos. Referência em cultura e gastronomia durante os séculos XVIII e boa parte do XIX, a França se esbaldava em champanhe, como todo o mundo, mas outros vinhos frequentavam as mesas dos cafés e dos restaurantes. Entre os anos 1870 e 1890, Manet, Renoir, Monet e Van Gogh estavam vivos e não deixavam de frequentar esses lugares e, é claro, as tabernas. 2 menus da época nos permitem identificar as bebidas à disposição. Em 1872, os convidados do banquete oferecido em comemoração ao tricentenário da Antuérpia comeram um bom e tradicional filé Chateaubriand, uma homenagem ao já então falecido escritor e político francês François-René de Chateaubriand, ainda hoje nos cardápios, e beberam alguns vinhos de Bordeaux, identificados por sua comuna de origem, Pauillac, Saint-Julien, ou do Reno, o famoso Châteauneuf-du-Pape. Além disso, consumiram champanhes diversas, entre elas a também famosa Mumm. Um típico menu de 1883, pouco depois de Manet apresentar seu Um Bar em Folie Bergère, traz como vinhos de entrada o branco Vouvray, das uvas Chenin Blanc, do Vale do Loire, e o italiano Marsala, da Sicília. Para acompanhar os pratos principais, 2 vinhos de Bordeaux citados apenas pela comuna e safra, Saint-Julien de 1871 e Saint-Estèphe de 1854. As duas comunas fazem parte da histórica classificação dos vinhos de Bordeaux, elaborada em 1855 e ainda em uso atualmente. Bebia-se com alegria e que bom que assim foi.
Enquanto os brindes eram levados e a praga filoxera se espalhava de forma silenciosa pelas vinícolas da Europa. Durante o pico da crise, em 1880, estima-se que cerca de 2/3 dos vinhedos franceses foram destruídos. A praga também se espalhou para outros países, incluindo Espanha, Itália, Portugal, Alemanha e países do leste europeu, com efeitos igualmente devastadores. A destruição dos vinhedos e a posterior superação da praga transformaram toda a indústria dos vinhos, abrindo mercados e permitindo a entrada de novos produtores e consumidores. As mudanças serão sentidas no século XX, quando se descortinou um novo mundo para essa bebida.